E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo? Uma das coisas que eu quero dizer para você é que confesso que tem sido difícil conseguir fazer o resumo de um vídeo no tempo curto que eu tenho feito. Então já aviso a você que vem me seguindo aí no canal, ou você que está chegando agora. Aproveita você que está chegando agora, inscreva-se aí, aperta o botãozinho de inscrever. Vamos conosco nessa jornada também de Escola dos 40. Aprendizado ou reflexões, pode ser uma devocional da Palavra de Deus. Temos aí todo dia um vídeo novo e também temos os shorts, né, que são vídeos curtos, para que nós venhamos interagir, analisar algumas particularidades da Palavra de Deus. Vamos lá? Baseado nisso, eu vejo que muitas das vezes você pensa, quem é Deus? Como deve ser a visão de Deus acerca de cada pessoa? Por exemplo, há pessoas que são filhos de Caim. E aí, a Bíblia diz que Deus chegou para Caim, e tem até um vídeo que eu postei aqui no canal, dizendo para Caim que Caim poderia optar pelo bem, mas o mal estava determinado, quer dizer, as forças das trevas já estavam enraigadas no coração dele, né, na essência dele, de tal maneira que seria difícil ele se livrar, a não ser que ele entendesse isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muitas das vezes na caminhada ou na vida, nós não entendemos e não sabemos distinguir ou discernir qual o espírito maligno que atua na vida de cada pessoa. Eu sei que de repente você vai chegar e falar assim, ai, não gosto desse papo. Tem gente que eu conheço que chega a dizer para mim o seguinte, olha, eu nem gosto de falar muito do nome do coisa ruim. Deixa eu te dar um alerta antes de eu entrar naquilo que eu quero passar para você. Independente de você gostar de falar o nome do diabo, ou realmente desmascarar ele, mostrando como Jesus fez, Jesus chamou ele de serpente, disse que ele é enganador. Com tudo isso, chegou um dado momento em que o próprio Jesus teve que perguntar aos demônios quem eram eles. Jesus não sabia? Claro que sabia. A Bíblia diz que Jesus era espiritual. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, 14, o homem espiritual discerne bem tudo. Então Jesus era espiritual. Mas ele precisava mostrar para mim e para você que há etapas da vida e momentos que a gente vai nos deparar com demônios que a gente precisa entender a classificação dele. Ali Jesus não conversou com os demônios, ele expulsou. Mas ele precisava nos dar um ensinamento. Se Jesus, que é Jesus, nos deu um ensinamento, é porque é importante. E se é importante na visão de Jesus, para nós é imprescindível. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero que você preste bem atenção. Há dados momentos na tua vida e na minha, que a gente acabamos nos deparando com situações em que parece intransponível, porém, nós servimos a Deus. A Bíblia diz que Deus ele é todo-poderoso. Se uma das questões que eu e você não precisamos ter dúvida é que Deus é todo-poderoso. Agora, em toda batalha, quando um exército vai batalhar contra outro exército, uma das coisas que você e eu precisamos entender é que você tem que conhecer como é o inimigo, como ele age, quais são as estratégias, quantos soldados ele tem. Jesus chegou e falou assim, nenhum rei quando vai para a guerra não conta primeiro seus soldados para saber a quantia do soldado que ele vai ter e qual o tamanho do exército que ele tem à sua disposição e quem vem contra ele. Se ele descobrir que o que vem contra ele é maior do que ele, então ele pede paz, pede trégua. Ou seja, o conhecimento na batalha é muito importante. E eu e você precisamos conhecer qual o espírito maligno que tem atormentado nossas vidas. Por exemplo, eu vi um vídeo agora há pouco tempo de uma criança
que ela dizia que tinha um amiguinho imaginário que vinha conversar com ele toda noite. Eu passei por uma experiência dessa uma vez, né, quando eu estava de frente de um grupo pastoriano, de uma criança que ele falava que toda vez à noite, aqueles bonequinhos que eles... Toy Story, essas coisas tudo. Não estou dizendo que os bonecos sejam do diabo. Entenda bem. Não estou classificando isso. Estou contando um fato verídico que é para você e eu tirarmos ensinamento. Então ele chegava e falou que toda vez que ele acordava de noite, que ele abria o olho, os bonequinhos abriam os olhos e ficava com os olhos vermelhos. E vinha conversar com ele. E ele conversava com os bonequinhos. Há pouco agora eu vi também uma criança falar a mesma coisa. Só que a mãe era crente. E foi lá e observou e viu que realmente havia um ser que conversava com ela à noite e a criança achava que era um amiguinho. Até que ela descobriu que o amiguinho, na verdade, era demônio. Há pouco também eu vi um vídeo de uma criança que falava também que tinha um amiguinho, e naquele momento, o amiguinho, a mãe filmou, e o amigo imaginário dela pegou o brinquedo dela, e no vídeo mostra, puxando o brinquedo. Talvez você não acredite nessas coisas, diga que isso é lenda, tudo bem, eu respeito. Eu estou aqui só dizendo para você que isso é fato e existe, porque o próprio Jesus falou que existia. Então, o que eu quero que você entenda é que, baseado nessas evidências e na palavra de Deus, quando Jesus pergunta, em Marcos 5, para os demônios, quem são vocês? O que Jesus queria era identificar ali quem estava. E ele diz, olha, legião é o nosso nome. Quando ele fala legião é o nosso nome, na características de uma legião romana de soldados, Jesus já entendeu que ali havia mais de 1000 demônios, milhares de demônios, só naquele homem. E qual eram as realizações daquele homem? A Bíblia diz que ele dormia no cemitério, a Bíblia diz que ele vivia pelado, e a força dele era tão descomunal que quando prendiam eles com cadeias e grilhões, ele arrebentava como se fosse um barbante. Então Jesus agora vai dizer que os demônios que estavam ali eram muitos. Talvez você fale assim, não, mas eu não acredito, porque a lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A lei da física fala sobre algo físico, não fala de algo metafísico, ou seja, do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, espiritualmente falando, um espírito, biblicamente falando, pode estar acoplado a vários no mesmo lugar, no mesmo ambiente, ou seja, no mesmo corpo. Então, quando Jesus identifica, ele está dizendo para mim e para você, quem é você? Uma certa feita, Jesus foi impedido de entrar na cidade de Samaria. A Bíblia diz que quando ele foi impedido, a Bíblia diz que Tiago e João viraram e falaram assim, Senhor, quer que nós oremos aos céus e falamos como Elias e mande fogo e consuma toda essa cidade? Quando eles falam isso, olha a palavra de Jesus, de qual espírito sois? Ou seja, não era o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não quer destruir as pessoas. Ao contrário, ele quer que as pessoas sejam regeneradas. Então havia na vida deles algum espírito que estava querendo comandar eles para a destruição. Finalizando, e eu quero que você entenda por que eu dei essas 2 evidências, para você entender que isso ocorre, é que muitas das vezes nós não sabemos combater ou nos revestir diante da demanda espiritual que nos é imposta. Então, quando você vê isso, há pessoas que ela tem espírito de importância.
Você vira e mexe, vai ver fulano falando assim, fulano, o fulano tá com espírito de suicídio. É um espírito maligno que atua na mente da pessoa. Espírito de miséria, é um outro espírito que atua. Espírito de glutonaria, é um outro espírito que atua. Tudo da parte do mal, mas são espíritos malignos. Então esse vídeo aqui eu estou dizendo para você aprender a identificar. Não estou dizendo para você, fulano, já falei sobre isso num vídeo, sobre maldição hereditária. Não é isso. É que você, na verdade, precisa entender qual é o espírito maligno que está atuando no meio da sua casa, na sua família e em você. Por exemplo, quando uma pessoa tá é homem ou é mulher e nós temos uma visão clara de comportamentos masculino e comportamento feminino. Quando essas coisas começam a se misturar, você tem que entender, ali há um espírito maligno que tem coordenado. Qual espírito maligno é esse? Então isso tudo para você entender que a batalha contra o mal, você tem que identificar. E eu quero dar um outro exemplo. Há pouco agora, dia 8 de janeiro, houve um protesto em Brasília, e nesse protesto se infiltraram alguns vândalos e quebraram a sede dos três poderes, fizeram quebra-quebra geral em Brasília. O ministro que estava à frente do Supremo Tribunal, ele decidiu prender todo mundo. Prendeu de qualquer jeito, sem nenhum critério, sem basear leis, sem fazer nada. Ele queria só vingança. Aí, eu te pergunto, quem é que está comandando a vida desse ministro? Ele é um desgraçado, porque essa palavra é dura, mas desgraçado é aquele que não tem a graça. Sem a graça, você é desgraçado. Ou seja, a palavra des é uma negativa, graça é a palavra que define. Então eu e você somos cheios da graça de Deus. No caso dele, ele é um desgraçado porque ele não tem graça, não tem a graça de Deus. E qual o espírito maligno que coordena a vida dele? Escute bem. A Bíblia diz que Satanás, ele odeia o ser humano. Ele não odeia o crente, ele odeia o ser humano. Porém, a batalha dele ferrenha é contra os crentes. E nós precisamos entender que nossa luta, ela é diária. Esse ministro, ele tem parte com espíritos malignos. Já vimos ele em culto satânico e tantas outras coisas. Então, quando você vê essas questões, você precisa distinguir, discernir. Você não pode ser um cara que é normal. Não é normal. Se é crente, atenta de uma coisa. A Bíblia diz pela boca do João, o apóstolo João: vós não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vós fosse do mundo, o mundo vos amaria. Esse ministro do Supremo, eles odeiam os cristãos. Para finalizar, o Hamas, que é um grupo terrorista, eles odeiam Israel e os cristãos no mundo todo. Pode ser católico, pode ser protestante, não importa. Eles odeiam. Os espíritos malignos são os espíritos do quê? Do anticristo. E aí você pensa assim, estou esperando um anticristo, será que já está na terra? Ele, como homem, não está. Mas o espírito do anticristo, João vai dizer que ele nega toda a essência de Deus. Ele nega que Jesus veio como homem, em carne, andou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar. Esse é o espírito do anticristo, está na Bíblia. Então eu e você precisamos entender que discernir os espíritos é mais importante do que ficar combatendo contra aquilo que não tem necessidade. Por exemplo, às vezes
e eu já vivenciei essa experiência na caminhada. O inimigo, ele joga uma cortina de fumaça do lado direito, mas ele está do lado esquerdo. Para que você lute, né, como diz o ditado, malhando ferro frio do lado direito, que ele não está ali, mas no lado esquerdo ele está fazendo um modo de destruição. Então, querido, abra seu olho. Se é crente, peça a Deus discernimento. Quais espíritos que estão dominando tanto a sua vida ou a vida das pessoas que servem? Pede a Deus discernimento, que é mais fácil para lutar. Porque quando você discerne que espírito é, você tem autoridade de Deus para mandar ele embora. Porque se ele não for detectado, ele vai fazer arruaça. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe e divulgue esse canal.